Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, apesar de todos os pesares, né, desse momento de pandemia que o Brasil e o mundo vive, né, de momento complicado, não só em termos de saúde, políticos, econômicos, enfim, um momento de grandes turbulências, né, mas vamos falar um pouquinho de coisas boas, de coisas que a gente gosta, né, vamos falar um pouquinho do São Paulo, sobre a nossa Dragões, que agora no mês de junho completa 36 anos de existência, né? O André estava comentando da possibilidade desse canal novo do YouTube, de a gente postar os vídeos, né? E eu me propus a contar como que ocorreu a fundação da Dragões, né? O começo da torcida lá em 1984, né? Mas eu me permiti não só falar da torcida propriamente, mas voltar um pouquinho mais no tempo e contar um pouquinho da história do São Paulo Futebol Clube, porque a história do São Paulo tem uma relação muito grande com o seu torcedor, né? E isso significou também, acabou propiciando com que São Paulo fosse o primeiro clube no Brasil a ter uma torcida organizada, né? E essa torcida organizada tem influência na própria história do clube, né? Então eu vou começar por aí, depois vou falar do surgimento de várias outras torcidas organizadas em outros times, né, até chegar a 1984, que foi a época que efetivamente houve a fundação da nossa Dragões, ok? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Bom, então a gente sabe que o São Paulo foi fundado no dia 25 de janeiro de 1930, né? E a gente pode dizer que o São Paulo é resultado da fusão de dois times, dois clubes que existiam naquela época, né? No final da década de 1920. Então, nós tínhamos aqui no estado de São Paulo o Clube Atlético Paulistano, que era, se não o principal, com certeza era um dos principais times de futebol aqui no estado, era o maior vencedor dos campeonatos paulistas até então, né? Tinha grandes jogadores, por exemplo, o Frederich, né? Ele era jogador do Paulistano, né? E havia um movimento nessa época, final dos anos 20, começo da década de 1930, para a profissionalização do futebol, que efetivamente foi acontecer em 1933, né? E dentro do paulistano, né, os seus diretores, eles eram contrários à profissionalização do futebol e resolveram extinguir o time de futebol do paulistano, né? Então, pode-se dizer que houve uma parte de jogadores e principalmente dos dirigentes do paulistano que formaram uma dissidência do paulistano, né? Então, assim, se o clube não quer mais o futebol, então a gente vai fazer um outro clube, né? E daí surgiu a ideia, então, da fundação do São Paulo Futebol Clube, que seriam oriundos do paulistano. Por outro lado, esse clube não teria um estádio onde jogar, né? Então, houve por bem fazer-se uma fusão da parte de futebol do paulistano com a Associação Atlética das Palmeiras, que não tem nada a ver com o nosso rival atual, que aliás na época chamava-se Palestra Itália, né? Então a Associação Atlética das Palmeiras era dona de um estádio que era um dos principais da cidade, que era conhecido como a Chácara da Floresta, né? Para quem mora aqui em São Paulo, e seria onde hoje é a Universidade Zumbi dos Palmares, e até algum pouco tempo atrás era o Clube de Regatas Tietê, né? Lá próximo da Ponte das Bandeiras, com a Marginal Tietê, com o Rio Tietê. Então, o São Paulo Futebol Clube surge da junção, né, da parte do futebol que foi extinta do paulistano com a Associação Atlética das Palmeiras. Inclusive as cores, né, o vermelho e branco do paulistano e o preto e branco da Associação Atlética das Palmeiras, que também coincide com as cores da bandeira do estado de São Paulo, né, o vermelho, o branco e o preto. Então, esse São Paulo originado, fundado em 1930, ele já nasce com uma equipe de futebol
muito boa. Tanto é verdade que, durante esse primeiro campeonato que o São Paulo disputa aqui em 1930, ele é vice-campeão, em 31 é campeão, né, e nos anos subsequentes, 32, 33 e 34, é vice-campeão paulista, né, que era o principal torneio que os times do estado de São Paulo participavam, né, quer dizer, não existia ainda o campeonato brasileiro, né, era o campeonato regional, era o mais importante, né. Bom, então, o clube de futebol, o time de futebol, ele ia bem, né, existia uma sede administrativa do clube no centro da cidade, mas o São Paulo não tinha uma sede social, né? Então, para resolver essa questão, o São Paulo resolve, em 1934, comprar o Palácio Trocadeiro, né, que ficava localizado no centro da cidade, lá na rua Conselheiro Crispiano, né, e que serviria, então, como a sede social do clube. Só que a aquisição desse Palácio Trocadeiro, ele causou um grande problema financeiro para o clube, né? A ponto de que, no começo de 1935, o São Paulo encerra as suas atividades, né? Então, aí há uma certa controvérsia entre os historiadores, parte deles diz que o São Paulo fecha no começo de 35, porque a dívida adquirida com a compra do palácio foi muito grande. Outros dizem que foram problemas políticos internos dentro de São Paulo, porque com a profissionalização que ocorreu em 33, também existiu uma parte de dirigentes do São Paulo que eram contrários a essa profissionalização, né? Fato é que no começo de 1935, o São Paulo, fundado em 1930, encerra suas atividades, né? Bom, aí aqueles jogadores que faziam parte de São Paulo formam lá o Clube Atlético Estudantes, né? Existe uma outra parte da antiga gestão de São Paulo que forma um outro clube, enfim. Tem uma zona nebulosa durante esse ano de 1935, mas veja que o fato do São Paulo não ter uma sede administrativa, né, entre 1930 e 1900, desculpa, não ter uma sede social entre 1930 até 1935, né, ele fez com que parte dos seus associados, torcedores do clube, fundassem uma associação dentro do São Paulo, que era o chamado Grêmio São Paulino. Esse Grêmio São Paulino, ele tinha uma finalidade, naquela época, de organizar os bailes, jantares, enfim, uma parte social do clube, além, obviamente, de torcer para o time de futebol, o São Paulo Futebol Clube, né? Então, esses jovens universitários, né, que pertenciam ao Grêmio São Paulino, eles não aceitaram a ideia do fim do São Paulo Futebol Clube em janeiro, no comecinho de 1935, né? E eles lutam, eles buscam o ressurgimento do São Paulo Futebol Clube, né? Então, a reorganização do São Paulo vai ocorrer no dia 16 de dezembro de 1935, muito em função, né, dos seus torcedores, né, que não admitiam o fim do São Paulo Futebol Clube. Então, veja que um primeiro fato histórico da importância do torcedor são paulino na história do clube ocorre com esse Grêmio São Paulino, né? Então, o que acontece? O São Paulo é reorganizado em 1935, né? Por isso que tem ou pelo menos havia até pouco tempo atrás, uma outra divergência entre os historiadores sobre a época de fundação do São Paulo, se é 1930 ou se é 1935, né? Então, a última alteração estatutária do São Paulo, que ocorreu, se não me engano, em 2017, né, dá fim a essa dúvida, né? O Estatuto de 2017 diz que o São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 1930 e reorganizado em 16 de dezembro de 1935. Né? Então, a data de fundação de São Paulo é 1930. Né? Isso, o Estatuto elimina essa dúvida, né? Muito bem. Então, veja que quando o São Paulo foi reorganizado em 1935, ele acaba perdendo a Chácara da Floresta, que ficou com o Clube de Regatas Tietê. Então, a partir de 1936, né, quando o São Paulo volta a disputar o Campeonato Paulista, o São Paulo começa a mandar os seus jogos num campo de futebol da Moca, né, da Companhia Antártica, né? E
assim vai, né, até a década de 40, né, mais precisamente dia 27 de abril de 1940, quando é inaugurado na cidade de São Paulo o estádio do Pacaembu, né? Então, antes da inauguração do Pacaembu, em 1940, em 1939, aquele Grêmio São Paulino, né, do grupo de jovens universitários que, que tinha a finalidade inicial, né, de promover a parte social do clube, e depois não aceitaram o fim do clube e exigiram a reorganização do clube, né, eles, no final da década de 30, mais precisamente 1939, eles transformam-se numa torcida organizada, né, em que eles iam lá uniformizados, todo mundo ia com a mesma camisa, né, então, além dos uniformes, faziam coreografias nos estádios, promoviam também gritos de guerra, e ficou famoso o tal do Aracan Barabacan, Aracan Barabacan, Tumberê, Tumberá, Macambê, Mecambecá, Rico Reco, Rico Rá, Ha, 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo. Então esse era o grito de guerra, né, que o Grêmio São Paulino entoava, né, e que ficou muito famoso na época, e que lá no clube, né, na parte social do São Paulo, aqueles sócios mais antigos, eles, quando têm as suas reuniões sociais lá, eles entoam esse grito de guerra que vem lá da década de 1930, né, que era entoado, então, por esse Grêmio São Paulino. E uma outra coisa que esse Grêmio fazia era as caravanas para jogos do São Paulo fora da cidade de São Paulo, né, ficou famoso no São Paulo e Fluminense, nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde o Mário Filho, que era o jornalista do Jornal dos Esportes, na época o principal jornal dos esportes do Rio de Janeiro, ele, né, fez uma matéria, né, contando que o São Paulo tinha lá um grupo de torcedores que acompanhavam o time e tal, né, e isso deu uma grande divulgação para o Grêmio São Paulino, também lá no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, então, quando a gente entrou na década de 40, um fato bastante importante para a cidade de São Paulo foi a inauguração do estádio do Pacaembu, né, porque era um estádio já bem maior, né, na época para 70 mil pessoas, né, de tal forma que as grandes partidas de futebol passam a ser jogadas no estádio do Pacaembu. E o São Paulo meio que adota o Pacaembu como sendo a sua casa. É lá que o São Paulo passa a mandar os seus jogos até a inauguração do Morumbi, isso foi só nos anos 60. Né? Bom, um outro fato bastante importante da participação do torcedor na história do clube ocorreu exatamente na data de fundação do Pacaembu, né? Porque nessa época a gente vivia uma época de uma ditadura, né? No caso, o presidente era o Getúlio Vargas, que era um ditador, e que, na verdade, esse ditador ele não era muito bem visto por nós paulistas. Por quê? Porque, historicamente, né, tem lá a tal da Revolução Constitucionalista de 1932, que era um movimento do Estado de São Paulo contra o governo da União, né, contra o Getúlio Vargas, né, em que o povo paulista exigia uma nova Constituição, né. Então, assim, o povo paulista não tinha um grande apreço pelo Getúlio Vargas, que estava presente lá na inauguração do Pacaembu, né? Nesse evento da cerimônia de abertura do Pacaembu, como era comum naquela época, né, 1940, ditaduras não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, né, o Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, né, a Segunda Guerra que veio eclodir um pouco depois, né. Então, o formato da cerimônia de abertura, de inauguração do Pacaembu era uma coisa militar, né, do desfile das delegações, né, então tinha lá a delegação da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, e também dos clubes da cidade. Então lá os vários clubes da cidade, e quando o São Paulo entra, o São Paulo é o time mais aclamado pelo estádio. Parte porque o São Paulo leva o nome do nosso estado e da nossa cidade, estava lá presente o ditador, né, o Getúlio Vargas, que São Paulo tinha lutado contra, né, e parte porque quem puxava, né,
os aplausos ao São Paulo foi porque o São Paulo tinha uma torcida organizada, né, que era o Grêmio São Paulino, né? Então, quando o São Paulo entrou, né, e foi aplaudido, né, o Getúlio Vargas vira para o prefeito de São Paulo, Prestes Maia, para o governador do estado, Ademar de Barros, pergunta, que clube é esse? Esse é o São Paulo Futebol Clube. Pô, esse é o clube mais querido da cidade, né? E o jornalista Tomás Mazzoni, que era o responsável pela Gazeta Esportiva, estava perto, ele ouve aquilo lá, e no dia seguinte, na Gazeta Esportiva, sei lá, que o São Paulo Futebol Clube é o clube mais querido da cidade. Aí os dirigentes dos nossos dois principais rivais falaram, não, como que é possível? São Paulo fundado há pouco tempo, né? Tem uma torcida menor, como que esse time é o mais querido da cidade? Não, isso está errado, né? Então aí foi instituído uma competição, né? Uma votação para ver qual que era o clube mais querido da cidade. E aí foi feita essa votação e o São Paulo, mais uma vez, é o time mais votado, né? A soma de votos dos nossos dois principais rivais é menor do que o número de votos que o São Paulo teve. Então, aí oficialmente o São Paulo foi tido como o clube mais querido da cidade, até hoje nas correspondências do clube, né? Quem é sócio do clube recebe a correspondência, está lá, São Paulo Futebol Clube, o clube mais querido da cidade, né? Então, aqui um outro momento histórico, né, em que a participação do torcedor, né, interfere na história do clube, né? O São Paulo é conhecido como o clube mais querido da cidade porque o seu torcedor mostrou o amor que tem ao clube, né, e as pessoas reconhecem o São Paulo como o mais querido da cidade. Então, esse Grêmio São Paulino, né, ele fazendo aí os gritos de guerra, indo uniformizados, tal, né, veja na imagem aqui abaixo, lá no estádio do Pacaembu, mostrando lá um mosaico, né? Então, os nossos amigos lá da TUF do Fortaleza, né, eles fazem, sem dúvida nenhuma, os mosaicos mais bonitos aqui no Brasil na atualidade, né? Mas lá na década de 1940, a torcida de São Paulo já fazia um mosaico, muito menor, mas já fazia mosaico, né? Bom, então aqui a gente tem outras imagens também da década de 1940, em que aquele Grêmio São Paulino muda de nome, né? Ele passa a se chamar Torcida Uniformizada Tricolor. Então, nessa imagem à direita, a gente vê a faixa lá da Torcida Uniformizada Tricolor pendurada na grade lá do estádio do Pacaembu, né? Muito bem, então esse modelo de ter uma torcida organizada, isso acabou chamando a atenção de outros clubes, né, e as torcidas de outros clubes também formam as suas, né? Então, o Internacional lá em Porto Alegre, em 1940, e várias no Rio de Janeiro, a Charanga Rubro-Negra, do Flamengo, em 1942, Vasco América em 44, Fluminense 46, Bangu e Botafogo nos anos 50, né? Então, veja essa imagem ao lado direito, né, dizendo lá, Jaime de Carvalho inventa a Charanga, a primeira torcida organizada do Brasil. O Flamengo retribui e foi campeão naquele ano, 1942. Então, veja que é uma informação errada, né? 1942, né, é um pouco depois de 1939, quando o Grêmio São Paulino foi fundado. Então, embora uma parte da imprensa diga que a torcida do Flamengo é a primeira a ter uma organizada, isso não é a realidade, né? Em 1939, o São Paulo foi o primeiro clube a ter a sua torcida organizada. Muito bem, então o Pacaembu, que foi inaugurado em 1940, foi a principal casa, né, o principal estádio, né, para os grandes eventos no estado, e nos anos 50 ocorre a Copa do Mundo aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, então foi inaugurado o estádio do Maracanã, né, para 200 mil pessoas, o maior estádio de futebol do mundo, né? E o São Paulo continuava sem ter o estádio. Montava os estádios no Pacaembu, mas nós não tínhamos o nosso estádio, né? Existia o Canindé, que o São Paulo comprou o Canindé, mas na verdade não é o Canindé que hoje a gente conhece, né? Quando a gente passa lá na Marginal, né, e vê o estádio do Canindé, não, é aquele local, mas não aquele estádio. Aquele estádio foi construído pela Portuguesa, né? E o São Paulo usar aquele terreno para construir um estádio também não era possível,
porque aí vinha a construção da Marginal Tietê, que é aquela avenida larga que a gente conhece hoje, né? Então, o Rio Tietê passou por uma retificação, né, para ele ficar retinho, e depois, no governo do Maluf, foi construída lá as vias, né, para ser a Marginal Tietê. Então, houve uma desapropriação do terreno e não caberia um grande estádio lá naquele terreno. Então, São Paulo precisava procurar um outro lugar, né? E aí surgiu a oportunidade, então, de São Paulo construir o seu estádio no Morumbi, né, como acabou acontecendo, né? O grande mentor da construção do estádio foi o Cícero Pompeu de Toledo, né, que era presidente na época, e que ele não chegou a ver a inauguração do estádio, né? O estádio foi inaugurado no dia 2 de outubro de 1960 e ele morreu, se não me engano, em 1958, né? Então, como homenagem ao Cícero Pompeu de Toledo, que foi o cara que deu grande impulso à construção do estádio, o nosso estádio chama Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em homenagem ao presidente da época que o Morumbi começou a ser construído. Mas o grande avanço, né, o cara que realmente propiciou, alavancou a construção do estádio até a sua conclusão, foi o Lauro Natel, que infelizmente faleceu agora há poucas semanas atrás, né? Então, aqui a homenagem nossa da Dragões ao doutor Lauro Natel, que foi o principal responsável por nós construirmos, né, terminarmos a construção do nosso estádio, que é um dos grandes orgulhos que nós São Paulinos temos, né? Nós temos o nosso estádio e que nós construímos o nosso estádio, né? E que é, até hoje, o maior estádio particular do Brasil, né? Bom, a construção do Morumbi, né, que em 1960 foi entregue praticamente a metade, um pouco mais da metade do estádio, e entregue de forma completa em 1970, né, foi inaugurado dia 25 de janeiro de 1970, isso transformou o Morumbi no principal estádio, né, para os grandes jogos no estado, né? Então, não só o São Paulo mandava seus jogos lá, mas os nossos rivais também, né? Os grandes clássicos eram disputados agora no estádio do Morumbi, no nosso estádio, né? E essas imagens aqui, para vocês, não os mais velhos que nem eu, né? Os mais velhos, para a gente recordar os bons tempos, e os mais novos conhecerem, né? Verem que era uma coisa absolutamente maravilhosa para nós que gostamos de torcida de futebol, né? Porque naquela época, né, tô falando aqui nos anos 70, começo dos anos 80, nos grandes jogos, não só arquibancada, o estádio todo, e se transformava num mar de bandeiras, né? Era muito comum cada um levar a sua bandeira, né? A explicação para isso, eu não sei, né? Sei lá, talvez porque as mães eram mais donas de casa, então praticamente todo mundo tinha uma máquina de costura em casa, e aí então era muito fácil ter a sua bandeira, né? A gente comprava o pano, a nossa mãe, a tia, a avó, né? Alguém costurava a bandeira, a gente ia numa loja de material de construção, comprava um tubo de PVC e aquilo era o mastro da bandeira. Então, pô, a gente ia para o estádio, os carros, todo mundo com as bandeiras para fora, e lá dentro do estádio, aquele mar de bandeiras, né? Isso é uma coisa maravilhosa, apaixonante. Foi a época que eu comecei a frequentar o estádio, né? Então, meu pai me levava no Morumbi, eu ia lá para comer cachorro-quente, comer pipoca, tomar refrigerante, tomar um sorvete, né? E olhar para a arquibancada, né? O campo mesmo eu pouco assistia, né? Eu me apaixonei pelo futebol, eu ver o ambiente que era um estádio de futebol naquela época, né? Muito bem. Anos 60, né, o Brasil e o mundo, assim como hoje, né, viviam um período turbulento, né? A década de 60 foi uma década de grandes transformações no mundo, né? No mundo cultural, o rock, né, Woodstock, Beatles, Rolling Stones, da música brasileira, né? A gente sai da bossa nova de Tom Jobim, de João Gilberto, né, e entra nas guitarras elétricas da Tropicália, né, o cinema com o Glauber Rocha, né, no mundo político, né, ditaduras de um lado e de outro, né, o Brasil mesmo
vivendo o regime militar, né? Enquanto isso, na América Central, Cuba, com a ditadura de Fidel Castro, né? Na União Soviética, né? Enfim, outros países da América do Sul, né? Chile, Argentina, né? Também vivendo em regimes militares, né? Na área da ciência, grandes evoluções, né? O mundo sai das coisas empíricas, né? Do eu acho que aquilo, e passa a ter uma fundamentação científica melhor, né? A ciência se desenvolve muito nesses anos 60, né? Então, nesse ambiente de grandes mudanças, né? A gente tem uma explosão do surgimento das torcidas organizadas nos estádios de futebol, né? Talvez até porque seria esse uma das poucas coisas em que era possível os jovens se reunir, né? Quer dizer, os trabalhadores não podiam se reunir, os estudantes também não podiam se reunir, então até foi uma válvula de escape, né? O futebol, sim, era possível se reunir em grupos, né? Que foram as torcidas organizadas, né? Então, em 1967, no Rio de Janeiro, surge a Poder Jovem, né, que depois se transformou na torcida jovem do Flamengo, né? Então, o Poder Jovem, né, lembra do Black Power, né, do movimento racial lá dos negros dos Estados Unidos. E aqui também, no estado de São Paulo, né, surge a Gaviões, surge Torcida Jovem do Santos, né, no Rio Grande do Sul, a Camisa 12 do Inter, né, e especificamente aqui no São Paulo Futebol Clube, aquela torcida uniformizada tricolor, no dia 25 de janeiro de 1969, é um amistoso do São Paulo com a seleção da Hungria, muda de nome, né, ela passa a se tornar torcida uniformizada coral, né, dentro mais do padrão atual das torcidas organizadas. Então, essa imagem superior do lado direito, uma imagem preto e branco, mostra lá essa torcida uniformizada coral, que adota a camisa número 2 de São Paulo, com linhas verticais, né, e que lembra até uma cobra coral, por isso torcida uniformizada coral, e com os instrumentos de percussão, né, aquela charanga rubro-negra da década de 40, usava muitos sopros, metais, né, para entoar as marchinhas de carnaval, tal, né, e esse modelo mais atual que a gente está falando aqui, né, já são mais os instrumentos de percussão, surdo, repinique, caixa, né, e também o fato das torcidas organizadas colocarem o nome das suas torcidas nas bandeiras, né, como, por exemplo, na imagem aqui abaixo da bandeira, as bandeiras da Independente, né. Bom, então, no São Paulo, né, a gente tem esse fato importante que foi a transformação da torcida uniformizada tricolor em torcida uniformizada coral. O nome não pegou, né, e no ano seguinte, em 1970, eles voltam a ser chamados de torcida uniformizada tricolor. Um fato importante acontece em 1971, São Paulo é vice-campeão brasileiro, e naquela época, quem participava da Libertadores era só o campeão e vice. Aliás, 71 foi o primeiro ano do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Mineiro foi campeão, São Paulo foi vice, e os dois times tiveram direito a participar da Libertadores do ano seguinte, né? Então, em 1972, São Paulo vai disputar a Copa Libertadores da América, vai disputar uma partida no Paraguai, né? E na caravana da torcida uniformizada tricolor que foi para o Paraguai, há um desentendimento entre os membros e uma ruptura, né, dentro da torcida uniformizada tricolor, e a dissidência da torcida uniformizada tricolor forma, em abril de 72, a torcida tricolor independente, né? E depois da fundação da Independente, a torcida uniformizada tricolor muda o nome e passa a se chamar torcida uniformizada do São Paulo, né? Então, em 1972, a gente tem duas torcidas, né, a TUSP e a Independente, né? A TUSP, digamos assim, uma torcida oficial do São Paulo, do clube, né, muito ligada à diretoria do clube, e a Independente para ser uma dissidência da TUSP. A partir de então, né, não no primeiro momento, mas ao longo dos próximos anos, né, após 72, a Independente vai crescendo, né, e assume a posição de principal, maior torcida organizada do São Paulo.
E a TUSP, né, ela tinha como um dos principais, não, como seu principal líder, o Hélio Silva, né, que parece morreu há alguns poucos anos atrás. E o Hélio Silva foi um cara muito importante dentro das torcidas organizadas de São Paulo, né? Eu podia dizer que a TUSP era conhecida como a torcida do Hélio Silva, né? Ele era um cara assim, que representou bastante dentro da história de nós, torcedores organizados do São Paulo. Muito bem, nesse cenário, né, dos anos 70, a gente tem uma explosão de quantidade de torcidas organizadas do São Paulo, né? Tem dezenas de torcidas que foram fundadas a partir dos anos 70, né? Podemos citar aí a Força Total de Santo André, a Juventude Tricolor da Moca, se não me engano, fundada em 76, né, pelo Miguel, o irmão dele, o Coalhada, a Pantera Tricolor, que era um pessoal lá de Osasco, né, o Luiz, o Oscar, Dragões do Mais Querido, Garra Tricolor do Cenoura, do Gil, a torcida Arquitricolor, que era uma torcida formada por estudantes do Colégio Arquidiocesano, né, lá da Vila Mariana, Real Força Inflamante Tricolor, Legião Tricolor, que depois veio a se tornar um grupo político dentro do clube, né, é uma dos partidos políticos que tem dentro do clube é a Legião Tricolor, né, que vem dessa torcida. A Jovem Atuante do Carlinhos Caveira, a Coração Tricolor do Paulinho, a Terremoto Tricolor do Neto, Explosão Tricolor, Raça Tricolor do Fantasma, do Luiz Fantasma, Real Tricolor do Jarbas, do Caverna, a Sampa Show do Betão, do pessoal lá do Butantã, Jardim Bonfilholi, Vulcão Tricolor do nosso Claudinho, Garotos Tricolor do Rogério e Renato, Orgasmo Tricolor do Claudinho e do Serjão, Tricomoca do Adelino, e depois veio a Falange Tricolor em 1990, que existe até hoje, né? Comando Tricolor do pessoal de Caçapava, lá do Vale do Paraíba, que inclusive recentemente participou de uma live junto com o André, Metal Tricolor, que era o pessoal lá do rock, né? O Fernando, que faz o nosso site, ele era da Metal Tricolor, né? Febre Tricolor, e num passado mais recente, os Implacáveis e a Tricolor Chopp, né? Eu deixei com letras pretas lá, Dragões da Real Torcida Jovem, a Força Jovem do Mais Querido, porque são essas duas torcidas que dão origem à nossa Dragões da Real de hoje, né, que é o que a gente vai falar agora. Bom, então, naquele cenário dos anos 70, né, a gente tinha a Independente como a principal torcida do São Paulo, a TUSP já tinha perdido muito da sua representação, ela dependia muito da figura do Hélio Silva, né? E a gente tinha várias, né? Eu citei várias torcidas do São Paulo, né? Que foram criadas, mas eram torcidas muito pequenas, né? Elas eram praticamente a faixa e um número muito pequeno de associados, né? Muitas delas nem faziam caravanas, né? Para fora de São Paulo, né? Enfim. E aí, em 1979, 3 dessas torcidas resolvem se juntar, né? A Dragões do Mais Querido, né? A Real Força Inflamante Tricolor e a Coração Tricolor, né? Então, em 1979, surge a Dragões da Real Torcida Jovem, né? Então, o nome Dragões, como torcida organizada de São Paulo, ela vem lá do Dragões do Mais Querido, que eu não tenho certeza absoluta, mas entre 1977 e 78, né? Então, e o nome Dragões da Real surge em 1979, né? Então, a junção da Dragões Mais Querido, da Real Força Inflamante Tricolor e da Coração Tricolor dá origem a essa torcida, né? Dragões da Real Torcida Jovem, que tinha como uniforme a camisa número 1 do São Paulo, a branca com listas horizontais vermelha e preto, né? E na parte de trás, com letras em preto, bordado Dragões da Real Torcida Jovem, né? Até que em 1981, entre 81 e 82, o Carlinhos Caveira, né, que veio da Jovem Atuante, né, que, né, se juntou logo depois que a Dragões da Real Torcida Jovem é fundada, né, outras torcidas como a Terremoto Tricolor, a Pantera Tricolor, a Garra Tricolor e a Jovem Atuante né, elas são extintas, né, e se unem a Dragões da Real Torcida Jovem. Então, o Carlinhos Caveira, que veio da Jovem Atuante, teve a ideia brilhante, né, de
de que a torcida usasse a camisa vermelha, né, como sendo a sua marca, né, coisa que a gente adota até os dias atuais, né? Então, isso ocorreu mais ou menos lá entre 81 e 1982. Também em 1982, eu, meu primo e algumas outras pessoas lá do bairro da Vila Sônia, a gente resolve fundar uma torcida, que é a torcida Força Jovem do Mais Querido, né? E depois que a gente fundou a Força Jovem, a gente teve aquisições importantes, além eu estudava no Colégio Rio Branco, então tinha alguns alunos lá do Rio Branco, meu primo estudava no Porto Seguro, né, então tinha alguns alunos do Porto Seguro, e o pessoal lá do bairro, né, lá da Vila Sônia, que veio, né, inclusive o próprio Nanu, que hoje é conselheiro de São Paulo, né, ele era lá do bairro, e nós éramos da Força Jovem. E aí, nesse período, né, veio o Claudinho, que tinha a Vulcão Tricolor, o Rogério Renato, que era da Garotos do Tricolor. Fora isso, veio o Alberto, né, que tinha passado pela TUSP, e uma outra aquisição importante, né, que foi o Aparecido Donizete da Rosa, o famoso Sidão, né, que saiu da Independente e foi lá com a gente para a Força Jovem. Então, entre 79 e 84, né, nós tínhamos aí a Dragões da Real Torcida Jovem como a segunda maior torcida de São Paulo, né, depois da Independente, e a gente surgiu em 82 com uma coisa mais nova, né? Então, como o mundo dá sobes e desces, né, em 1984, nós da Força Jovem estávamos crescendo e a Dragões vivia um momento, não vou dizer que estava muito ruim, mas já não estava tão bem quanto, né, no começo dos anos 80, né? E aí, o Alberto que lembra bem dessa história, né, era um jogo de quarta-feira à noite, São Paulo e 15 de Jaú, né, tava lá a Dragões, tava a Força Jovem, a gente ficava um próximo do outro, lá na hora do intervalo, nós descemos lá para conversar e tal, e conversando com o Paulinho, né, que era da Dragões, a gente falou, pô, por que a gente não se une, né? Então, no sábado, né, a gente tinha as salas no Morumbi, fizemos uma reunião e decidimos realmente unir as duas torcidas, né, e formar uma torcida só, né? Então, naquele momento, a gente até pensou na possibilidade de chamar torcida jovem, né, essa nova torcida, mas torcida jovem, na verdade, já tinha no Flamengo, já tinha no Santos, né, em vários outros, no Botafogo, né, tem vários outros times já tinham esse nome torcida jovem, e pô, Dragões era um nome que todo mundo gostava, né, e então a gente resolveu, então não, vamos manter Dragões da Real e pegar o Força Jovem do Força Jovem, né, e substituir o Torcida Jovem por Força Jovem. Então, essa nova torcida, né, surge em 1984, vindo da fusão da Dragões da Real Torcida Jovem e a Força Jovem do Mais Querido. Então, a camisa que a gente adota, né, a gente mantém essa coisa da camisa vermelha, usa exatamente a mesma estampa, né, o silkscreen, aquelas camisetas de algodão, né, do que a Dragões da Real Torcida Jovem existia, né, só substituindo torcida pelo Força Jovem, incluímos o SPFC embaixo, né, e era essa camisa que foi a primeira utilizada. O primeiro adesivo também que o Sidão tanto gostava de vender, né, também seguia o mesmo layout da anterior, né, apenas a substituição do torcida pelo Força Jovem. Bom, essa aqui é a carteirinha, né, do Antônio, né, o famoso camaleão, que felizmente para nós, recentemente voltou a frequentar a nossa torcida, né? Mas o Camaleão é um dos nossos primeiros associados, ele vinha da Dragões da Real Torcida Jovem, né? E até foi nosso tesoureiro, né, nessa primeira diretoria, né? Então, essa é a carteirinha que a gente usava, né? Nós não tínhamos a sede social, né, uma sede administrativa, a nossa sede era no Morumbi, lá que a gente guardava as nossas coisas, né? Então, funcionava da seguinte forma, o cara levava a carteirinha, preenchia a ficha num jogo, e no jogo seguinte, né, eu tinha uma máquina de escrever em casa, eu preenchia a carteirinha e trazia no jogo seguinte, né, pro novo associado, né, por isso que tem a minha assinatura lá como responsável na carteirinha do Camaleão, né.
Bom, em relação à numeração, né, não me pergunte por quê, né, porque eu não sei responder, mas convencionou-se naquela reunião lá do sábado que a Dragões daria 7 nomes, a Força Jovem 7 nomes, né, e então esses seriam os 14 membros fundadores da Dragões da Real Força Jovem. A numeração então começaria a partir do número 15, né? E o nosso presidente veio da Dragões da Real Torcida Jovem, o nosso querido Paulinho. Bom, aqui nessas imagens a gente vê essa época da junção das duas torcidas, né? Então, nas duas imagens de cima, do lado do esquerdo e no meio, a faixa da Dragões da Real Força Jovem. Na verdade, era a faixa antiga da Dragões da Real Torcida Jovem, né? Naquele sábado que a gente resolveu se juntar, pegamos uma tesoura, cortamos lá a inscrição torcida, viramos o pano ao contrário e pintamos lá a palavra força, né? E aí virou o Dragões da Real Força Jovem. Então as bandeiras lá no começo se misturavam, as bandeiras da Dragões e as bandeiras da Força Jovem. E ao longo do tempo a gente foi pintando as novas bandeiras Dragões da Real Força Jovem, né? Porque era a nossa rotina, né? Não era tanto esse querido, era hoje, jogo de sexta, sábado, domingo, segunda, o jogo é 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7 horas da noite, enfim, não tinha essa bagunça toda. Normalmente era de quarta e domingo, né? Então, o nosso comum era de sábado à tarde ir para o Morumbi, onde tinha a nossa sala, e a gente ia pintar as bandeiras, o pessoal que tocava os instrumentos, afinar os instrumentos, né? Então, isso era nossa rotina, né? Da nossa torcida, né? E ao longo do tempo, depois a gente foi aprimorando os nossos desenhos, notadamente nos anos 90, quando o Léo entrou na torcida, né? E o Léo desenhou as nossas bandeiras, na minha opinião, as nossas bandeiras mais bonitas vinham dessa época, né? Nos desenhos criativos do Léo. E aquele nosso primeiro bandeirão de 40 por 40, né, inaugurado em 1994, foi desenhado todo ele pelo Léo, e quem pintou fomos nós, né? Então, só para vocês mais novos saberem, né, a gente, todas as torcidas, ou pelo menos as principais, né, a TUSP, a Independente, a Dragões, a Força Jovem também, nós chegamos a ter a nossa sala, né, apenas para vocês terem uma noção onde que seria a parte embaixo das arquibancadas, hoje as arquibancadas amarelas, né? Então lá as torcidas tinham as suas salas, lá a gente guardava os bambus, as bandeiras, as faixas, os instrumentos, né? Papel picado, teve uma época que a gente jogava talco, né? Quando não tinha talco era farinha mesmo. Enfim, era lá que a gente guardava os instrumentos, e lá era o ponto de encontro, né? Então outra coisa que era diferente, né? Hoje a gente chega e fica na parte de fora do estádio, só vai entrar em cima da hora. Naquela época, não, né? A gente entrava cedo, né? Ia lá arrumar as bandeiras, botar as bandeiras nos mastros, né? O pessoal ficava lá batucando, né? Tinha as bebidas alcoólicas, né? Vendia cerveja nos bares dentro do estádio. Então, era muito diferente, né? O ponto de encontro era lá na região da sede, né? Das salas, né? Onde a gente guardava o material. E uma outra coisa interessante é que não tinha negócio de torcida única, né? E nem a torcida visitante só com 5, 10% da carga de ingresso, que meio que dividia a arquibancada, e inclusive a polícia militar colocavam as cordas que elas iam para um lado ou para o outro, de acordo com se a torcida de um time estava maior ou menor do que a outra, né? Então, até o que a gente fazia, né, nossas torcidas organizadas, nos clássicos, né, a gente fechava as entradas mais centrais de acesso à arquibancada, forçando o torcedor a ir lá para trás dos gols, né, para que a torcida de São Paulo fosse tomando o seu espaço, né, e não deixasse que a polícia aumentasse o espaço das torcidas rivais, né. E uma outra coisa também bem legal que tinha nessa época é que isso era uma coisa muito nossa da Dragões, né, da gente fazer a entrada das bandeiras por trás do gol, né, em direção aonde a gente ia assistir o jogo, que era mais para o meio do campo, né. Então era muito legal, era até muito comum na hora que a gente está entrando com as bandeiras, o resto do estádio aplaudir, né, a entrada das bandeiras. Era uma coisa assim bem legal que infelizmente não existe mais, né.
Bom, também uma outra coisa que eu queria falar para vocês é aonde que a Dragões se localizava, né? Então, logo que a gente se juntou, né, que foi fundado em 84, o local, assim, jogo do São Paulo no Morumbi, jogo pequeno, né, que não tinha outra torcida dividindo o estádio. Então, a gente ficava onde hoje é a arquibancada vermelha. Então, essa imagem na parte inferior do lado direito mostra justamente o lado do que hoje é a arquibancada vermelha. Então, a faixa da Dragões, ela ficava junto às cabines de televisão, né? Então, aquela imagem com aquela fumaça esbranquiçada, né? Aquilo é o talco que a gente jogava quando o São Paulo entrava em campo, né? Então, observe nessa imagem aí que do lado direito da nossa faixa da Dragões tem a faixa da Juventude Tricolor, né? O pessoal lá da Moca, né? Então, e quando havia os clássicos, né, em que a arquibancada do Morumbi era dividida, então a gente tinha que mudar de lado, a gente tinha que ir para o lado onde hoje é a arquibancada azul, né? Então, nessa situação, né, essa imagem na parte de cima é justamente na final do Campeonato Paulista, São Paulo e Portuguesa, em 85, a gente vê a faixa da Juventude encostada nas cabines de rádio e a gente ficava um pouquinho mais em direção à bandeirinha de escanteio, né? Então, isso só foi mudar quando a Juventude parou de existir, né? Eu não tenho certeza do ano, mas eu vou presumir que é por volta lá de entre 87 e 88, né? Então, a partir daí, a Dragões assume esse local, né, encostado nas cabines de rádio, na arquibancada, onde hoje é a arquibancada azul, né, até o período lá de 95, que foi quando teve aquela batalha do Pacaembu, que, enfim, que houve um encerramento aí, pelo menos oficialmente, das torcidas, né? Muito bem, estou aqui finalizando a minha apresentação, né, nós já chegamos na inauguração da fundação da nossa torcida, né, só para mostrar para vocês, nesses períodos iniciais, né, que a gente tinha lá o nosso famoso Sidão, né, como um dos nossos líderes, e o Sidão adorava uma festa, né? Então, a imagem superior do lado esquerdo é o carnaval do São Paulo Futebol Clube, né, uma época que não existia como é que chama hoje, que tem na rua lá, os bloquinhos, né? O carnaval era muito nos clubes, né? Então, esse é o carnaval dentro do ginásio lá do Morumbi, e o São Paulo contratava um cara famoso no carnaval, que era o Sargentelli e as suas mulatas, né? Então, aquele senhor de branco que está lá no fundo é o Sargentelli, né? As suas mulatas segurando a bandeira da nossa Dragões, que o Sidão levava nesses bailes de carnaval, né? E as outras imagens são das feijoadas, né? Ou um evento, um almoço numa churrascaria, né? Tudo promovido pelo Sidão, né? Então, a imagem aí do Carlos Miguel Aidar, que era o nosso presidente, com a presença de jogadores, né? Na imagem inferior do lado esquerdo, o Carlos Miguel Aidar abraçando o Márcio Araújo, que na época era jogador, era volante do São Paulo, hoje é auxiliar do Fernando Diniz, né? E na imagem inferior lá do direito era uma churrascaria, existe até hoje, não é mais o Ponteio, né, bem próximo lá do Shopping Butantã, né, nessa churrascaria, nesse almoço, aí o Zé Teodoro, que era lateral direito do São Paulo, ele participou, né. Mas, enfim, são eventos aí que o nosso querido Sidão organizou, né, e eu fiz questão de colocar essas imagens aqui até para homenagear o nosso Sidão, né, um cara que foi muito importante na nossa história, que está passando por um momento difícil aí em termos de saúde, mas felizmente está se recuperando e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E brevemente ele vai estar com a gente lá no Morumbi, lá na arquibancada, para a gente poder ouvir novamente os nossos discursos do Sidão, né? Então é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E fecho aqui com essa imagem maravilhosa do final dos anos 80, o Morumbi ainda repleto de bandeiras, né? Da festa que nós, torcedores organizados, podíamos fazer, né? E que, lamentavelmente, não podemos mais, né? Infelizmente, o poder público entende que os atos errados que foram
não promovidos pelas torcidas, mas que membros de torcidas participaram, né, eles entendem que a forma de punir as torcidas seja impedir que a gente faça o lado bom da organizada, que é promover as festas nos estádios, né? Então, infelizmente, essas festas não são mais possíveis, né? Mas eu ainda sonho que um dia a gente vai poder voltar a fazer esse espetáculo tão bonito, tão apaixonante que é esse aí, e, enfim, que os estádios voltem a ter esse colorido. Beleza? Então, cuidem-se, fiquem bem, né? Vamos passar por essa fase e brevemente estaremos no Morumbi e nos outros estádios acolhendo o nosso querido São Paulo Futebol Clube, ok? Então, muito obrigado, abraço a todos.